Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com mais um podcast no canal Fala Discípulo e estamos aqui com uma pessoa abençoada, com um testemunho poderoso do poder de Deus, para compartilhar contigo, para que tu venha ser edificado, para que tu venha entender que Deus tem poder, que Ele é vivo ainda hoje, que Ele está fazendo muitas obras. É por isso que nós temos este programa para edificar a sua vida, para mostrar que Deus ainda está fazendo milagres no dia de hoje, amém? Estamos hoje aqui com a missionária Cleide. Cleide, seja bem-vinda. Obrigada. Né? Te apresenta para o pessoal. Bem, meu nome é Cleide, fui casada durante 28 anos, meu esposo faleceu como coronel do exército, o nome dele era William. Tenho 3 lindos filhos, muito abençoados. Um é também oficial do exército, como o pai dele era, tá para casar agora em dezembro, com a glória do Senhor. Uma também abençoada, minha norinha é muito linda, abençoada. Tenho 2 filhas maravilhosas, também servas do Senhor. Uma trabalha aqui com a pastora e o pastor, veterinária. A outra é uma linda, abençoada serva do Senhor, a Sueli. Vai ser advogada? Vai ser advogada. Não, ela quer ser juíza. Glória a Deus. Ela quer ser juíza, né? E vai ser, em nome Cleide, de Jesus. uma das coisas que nos fez te chamar para vir compartilhar um pouquinho da tua vida foi justamente o fato de que a tua família sofreu uma situação inesperada, mas ela se manteve de pé, firme, todos os filhos firmados, todos já conhecendo a palavra do Senhor, todos muito seguros, sabendo que apesar do pai ter partido, né, o pai biológico ter partido, mas eu vejo que é porque eles tinham a certeza que tinham um Pai Celestial cuidando de todas as coisas. Mas nem sempre foi assim, né? Não. Então eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi que tu encontrou Jesus. Bem, eu casei muito nova, né, pastora? Eu casei com 18 para 19 anos. Eu sempre fui uma menina, assim, muito romântica, mas ao mesmo tempo que eu não sabia dar amor. Eu era de uma família que não expressava. Não expressava o amor, Uhum. né? E eu me lembro que eu era católica e eu me doava naquela igreja, né? E eu fui a primeira vez na igreja, quando eu fui fazer a catequese, né, que a gente fazia, e eu escutei uma palavra sobre Rebeca e Isaac, né? Uhum. E eu achei muito bonita aquela palavra, e eu pedi a Deus, eu falei assim, eu quero o meu varão. Uhum. E eu saí para casa e eu ficava todo dia, eu quero meu varão, eu quero meu varão. Isso eu tinha uns 14 anos. E um dia eu fui na praça da minha cidade e eu avistei o William. Uhum. E conheceu ele. E conheci ele. E ele me viu. Uhum. Eu conto isso para as pessoas falam assim, nossa, isso é besteira, isso não existe. Mas isso existe. Deus prepara tudo. Ele falava para todo mundo assim, eu me apaixonei por ela pela primeira vez, assim, foi amor à primeira vista. Tanto que quando ela entrou na igreja, eu tinha vontade de fazer ela voltar 200 vezes. Nossa, ele chorava. Quando eu cheguei no altar, ele descia lágrimas. Geralmente é a noiva que chora, né? Uhum. E não, era ele que chorava. O nosso casamento foi muito lindo, só que nós não tínhamos, assim, Deus, quer dizer, nós tínhamos Deus, mas não tínhamos Jesus. Uhum. Nós não conhecíamos verdadeiramente conhecia. Jesus, mas nós tínhamos uma união muito linda. Uhum. E nós éramos muito perseguidos pela nossa união. Surgiram muitos problemas ao longo desse... Muitos problemas. E eu tinha muitas promessas na minha vida, que eram para mim e para ele. Só que eu não queria. Aí tu vê, né, Cleide, que tu tá falando, eu tô pensando aqui. Muitos casamentos, às vezes, eles acabam se desfazendo, se dissolvendo, porque Jesus não tá ali. Né? Porque problemas acontecem para todos, mas quando um cordão de 3 dobras, né, ele não se rompe jamais, assim.
Não. E eu vejo que Jesus, ele entra num casamento assim, ele conserta. Conserta. E assim, nós tínhamos aquela união, né? Nós tínhamos aquele relacionamento, né? Nós fomos para vários locais, várias cidades, vários estados. Sempre viajou muito, né? Em função do trabalho. Muito. E eu acompanhava ele em todos os lugares. E eu me lembro que nós fomos para um local que foi em São Gabriel da Cachoeira, no meio da mata amazônica mesmo. Eu morei junto com os índios. Sim. Cozinhava em fogão a lenha, né? Eu vivi como índios mesmo, né? E lá, eu me lembro que loirinha, branquinha, pequenininha, assim, sabe, de novinha. E eu me lembro que tinha uma missionária lá. A missionária Ruth. E eu achava aquilo encantador dela, porque ela passava o dia, ela morava numa oca, que nem os índios, e ela já estava lá há 14 anos, com 6 filhos. Evangelizando os índios. E eu ficava lá e falava assim, meu Deus, essa mulher está sempre feliz. O que ela tem? Justamente, como que ela está sempre feliz se às vezes eu chego aqui e ela está comendo farinha com água? Sabe? Eu ficava admirada com aquilo. E um dia eu perguntei para ela, onde tu adquire isso? Aí ela, em Jesus. Foi ela que falou de Jesus. Ela foi a primeira pessoa a falar verdadeiramente de Jesus para mim. E eu tinha acabado de sair de um acidente muito grave, onde meu filho quase veio a falecer, né? Ele ficou entre a vida e a morte, ele tinha 1% de chance de sobreviver. Se ele sobrevivesse, ele ia ficar em cima de uma cama, vegetando. E Deus deu a chance dele, né, sobreviver. E naquele dia, no hospital, Deus falou para mim, eu quero você. E eu falei, não posso fazer isso. Naquele dia eu recusei. Argumentou com Deus. Argumentei com Deus. Mas Deus deu a vida pro meu filho. Então, tem uma história, eu tenho uma história muito longa, sabe? E Deus colocou aquela missionária onde ela foi começando a plantar coisas na minha vida, sabe? E ali, naquele momento, eu aprendi a gratidão. A palavra de Deus, ela ia semeando. Sim, eu comecei a ver, sabe, como a gente tinha que ser grato a Deus por tudo, sabe? E até o momento, não me faltava nada na minha vida. E eu falava assim, meu Deus, a gente tem que ser grato até num copo d'água que a gente bebe, sabe? E eu comecei a ensinar o William, o Wallace, que era bebê, eu falava assim, tudo que ele começou, sabe, conforme ele foi crescendo, eu começava a dizer pra ele, agradece. As meninas, quando elas começaram a crescer, eu falava, a gente tem que agradecer. Onde eu ia, sabe, ofertar alguma coisa, sabe, mesmo não sendo cristã, a gente ia doar, sabe, fazer alguma coisa, agradece. Porque eu aprendi com aquela missionária. Hoje se fala muito em gratidão, né? Porque hoje meio que virou moda, né? Porque as pessoas começaram a divulgar. Mas Deus sempre falou, né? Sempre falou, E a gratidão não é uma coisa da boca para fora, é do coração. Você tem que ver realmente e você tem que sentir aquilo, sabe? Que a gratidão é algo muito forte, que você, sabe, Deus tem que te tocar mesmo. E aquilo me tocou, e eu verdadeiramente passei por algo muito forte. O meu marido teve um momento que ele passou por uma perseguição, onde quase quiseram tirar, eles falam no exército, né, a farda, né, que é realmente o posto dele, né, onde eles tiram o posto e a esposa fica recebendo, né, e aquilo para ele foi a morte, porque ele falou assim, se eu perder isso, ele gostava muito da profissão dele, e ele falou, amor, se eu perder, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu amo a minha profissão e eu estou sendo injustiçado. Anos depois, Deus fez a justiça. Nós passamos 8 anos, porque ele teve um período que ele adoeceu nesse período, foi assim, nós gastamos muito, né, quase 200 mil reais, sabe, foi muito difícil, tudo que nós economizamos, 15 anos de filha, passamos necessidade, pessoas que me perguntavam assim, mas você não pediu ajuda? Pedir ajuda é uma coisa, mas a gente às vezes pedia e éramos julgados. Porque
você é esposa de oficial, você tá passando necessidade, por quê? Você tá gastando além da conta? São situações que só a pessoa que está vivendo, né, Justamente, sabe ali a dentro pessoa do às celular. vezes julga, mas não sabe o que é que você está passando. Porque quando você está pagando advogados, criminalistas, porque eram advogados criminalistas que eu tinha que pagar, nós Sim. tínhamos que pagar. Só que nesse meio tempo, aconteceu o caso com minha filha, com meu filho, veio tudo junto. Teve muitos problemas. Muitos problemas. E Cleide, tudo isso tu só conseguiu superar e ter força firmada em Deus. Firmada em Deus. Foi Deus que te sustentou. Teve um momento, pastora, que eu estava tão desesperada lá no Rio de Janeiro, porque assim, eu não conseguia eu tentava ajudar todos. E eu falava assim, como que eu vou fazer? Aí um dia eu saí, sem rumo. E aí eu olhei numa casa e falei assim, mas quem que estão... Mais senhorinhas de coque. Eu nem conhecia direito. E eu bati, eu falei assim, eu via que elas estavam, sabe, elas faziam assim... Orando fervorosamente. E elas ei. Eu falei assim, mas o que elas estão fazendo? E eu bati. Eu falei assim, vocês podem me ajudar? E as lágrimas desciam. Sim. E vocês podem me ajudar? E elas, minha filha, entra. E aí elas me botaram no meio. E elas começaram a orar por mim. Orar. E quando terminou aquilo, eu me senti assim, renovada. E elas falaram assim, toda quarta-feira nós temos oração. É o círculo de oração aqui da vila. Pode vir. Você será muito bem-vinda. Venha. E aí eu comecei a ir. E ali foi Deus. E ali Deus cuidando. começou a me usar, sabe? E eu me lembro de uma que ela me chamava assim, Flor. Ela foi começando a me tratar com carinho, sabe? E ela dizia assim, você tem grande amor dentro de ti que está travado, que está escondido. E Deus vai desbloquear esse amor de dentro de ti. Você vai ser instrumento de cura, você vai ser instrumento você vai curar com amor as pessoas. Deus vai colocar tanto amor dentro de você que você vai curar com teu amor as pessoas. E eu ficava olhando para ela assim, meu Deus, essa mulher é louca. Entendi o que ela falava naquele momento, não bate né? bem da cabeça, eu acho. Porque assim, como é que eu vou amar a pessoa se eu nunca fui amada desse jeito? Eu sou amada pelo meu marido, mas assim, eu nunca fui amada dessa maneira, essa mulher não dá pra ter bem, não. Mas assim, eu falava assim, tá me fazendo bem aqui, né? Mas assim... Seguia indo lá. Eu seguindo lá. E aí eu falei assim, mas eu ficava, sabe, pensando, né? Como? Eu vejo que Deus, né? Deus te levou até aquele lugar ali para te encontrar ali forças. E Deus faz isso com a gente. É importante a gente falar para quem está nos ouvindo que a palavra ela diz, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então assim, Ele nos escolheu e Ele vai lá onde a gente está nos encontrar, nos resgatar, nos buscar para sua presença. É verdade. E ali estava a presença dele, aquelas mulheres em oração ali, e ali tu te fortaleceu muito, te firmou e continuou. Cleide, assim, eu creio que tu tem muita história para contar, muita coisa, né? Porque são muitas idas e vindas para lá e para cá, e filho. Mas assim, agora tua última dor, falando assim, né? Foi a perda do teu esposo. Foi. Né? Que foi uma coisa muito traumática, assim, eu imagino. Ele era jovem, né? E foi pelo Covid, né? Ele passou lá em Manaus, ele estava. Não, em Belém. Então, assim, vocês moraram em todo o Brasil. Então, assim, essa superação, assim, eu vejo que Deus te fez uma mulher tão ajudadora ao longo da família, né? Ao longo da tua vida, assim, sempre para onde ele queria ir ao trabalho, lá tava tu. Você tinha que cozinhar no fogão a lenha, tu cozinhava no fogão a lenha, né? Lá com os índios e com toda a família. Então, tu foi aquela mulher auxiliadora e viveu todo esse processo. Mas aí, quando de repente tu perde ele, aí é que foi tu encontrar, pegar na mão do Senhor mesmo, né? Sabe, pastora, que quando eu tava tudo bem, sabe? A nossa vida já estava seguindo assim, eu falei assim, agora eu vou poder descansar, vou ter paz, né? Que já estava meu filho encaminhado. Filha quase formada. né? A Su, né? Um tratamento legal, né?
indo fazer o Enem, né? Nós estávamos assim na paz, né? Ele tinha sido inocentado, né? Ele estava assim na glória, ele estava numa felicidade. É importante falar, né? Porque daí o processo já tinha... Sim, ele foi inocentado, o único que foi inocentado. Uhum. Como Deus falou que ia fazer, fez, né? Deus. Ele recebeu honras de general, né? Ele teve a inocência dele, tudo foi assim, foi como Deus falou que ia fazer, ele fez. Nós estávamos assim muito felizes, sabe? Nós estávamos assim realizados. Estava tudo bem. Servindo ao Senhor, né? Ministrando cursos, o Casados para Sempre, Mulheres Únicas. E eu estava lavando a louça e de repente Deus falou assim: vou precisar te provar mais uma vez. E de repente eu derrubo o prato e falei assim: ai meu Deus, eu vou ficar doente. E a primeira coisa que eu pensei foi em mim. E dali 3 dias o William adoece. E vai para o hospital, né? Eu levo ele para o hospital e os médicos falam assim: ele está, depois de exames, ele está com Covid. E o Covid foi devastador na vida dele. Por quê? Porque ele ficou um dia em casa, dali 3 dias, no outro dia eu levei ele para o hospital de novo, já estava 50% do pulmão tomado, teve que internar. Então assim, não teve, realmente foi algo assim que entrou de uma forma súbita. Foi devastador. Mas ali eu vi um mover, sabe, divino, e o cuidar de Deus na minha vida. Eu sempre costumo falar que assim, o que tu planta, tu realmente colhe. Porque no momento que nós passamos pelo vale que nós passamos, a gente não plantou nada de ruim. Uhum. E como eu falei da gratidão, a gente só agradeceu nos momentos ruins. Uhum. Até quando a gente comia ovo com arroz, que nós comemos uns bons dias só ovo com arroz. A gente agradecia aquilo com todo amor e carinho. E naquele momento, no momento mais difícil das nossas vidas, que foi quando Deus falou que ia levar, porque Ele me falou que Ele ia levar o meu esposo. E no dia que Ele levou, um dia antes Ele falou: seja forte e corajosa. Eu creio que essa palavra foi que te sustentou. Eu chorei tanto um dia antes, quando Ele me entregou essa palavra, que eu falei assim: como que eu vou ser forte e corajosa? Ele falou: eu vou te segurar pela mão, minha filha. Assim como eu fiz no deserto com Moisés, eu vou te colocar. E realmente segurou, né? E segurou. Porque nos momentos, sabe, que eu não tinha como, sabe? E ele sempre colocou algo. Ele me conduzia. Porque no dia que ele levou ele, a maneira que me deram a notícia, tudo, sabe? Eu só entreguei. Eu falei: Deus me deu, Deus tomou. E eu tive que ser forte mesmo, pelos meus filhos, os meus filhos por mim. E Deus, assim, sabe, colocou o Brasil inteiro. Eu digo que foi o Brasil inteiro porque, assim, os colegas que eu nem lembrava mais, pessoas que eu não lembrava mais, sabe, que Ele ajudou. Sementes que nós plantamos, que Ele plantou, que Ele começou a plantar. Até hoje eu vejo frutos, sabe? E eu fico vendo, eu falo: Senhor, eu não consigo entender, sabe, às vezes o que tu tá fazendo, mas eu sei que aceito que tu está eu sei que é aquilo que ele deveria estar colhendo, né? Às vezes eu fico assim: é aquilo que ele deveria estar colhendo lá, Pai, por que ele não está aqui? Aí Deus fala comigo: não, ele não deveria estar. É você e teus filhos. Eu queria só que plantasse. Olha só. Ele era só para plantar. Vocês é que tem que estar colhendo. Sabe, eu me prendo muito, sabe, quando eu leio muito a história de Abraão, sabe? Que às vezes as pessoas falam assim: mas as promessas não se cumprem. Porque Abraão também não viu as promessas dele todas se cumprir. Mas a geração colhe. A geração colhe, vai. sabe? Eu também não vou ver todas as minhas promessas ser cumpridas. Mas a certeza que teus filhos, meus filhos netos, e a minha geração vão ver, às sabe? Às vezes as pessoas têm um pensamento muito no agora. Justamente, né? Sabe? No culto dele, eu fiquei assim, pasma, eu chorava. Tem momentos que eu chorava de tristeza por não ter ele comigo, mas tinha horas que eu chorava de alegria por ver o que ele fez na vida das pessoas. Que Deus estava fazendo. Sabe? Eu falava assim: gente, o que é isso, sabe? O que essas pessoas estão falando é tão lindo
que tá me enchendo o meu coração de alegria. E aquilo ia me confortando. Sim. E me trazendo um renovo para prosseguir. É importante a gente falar isso porque às vezes as pessoas pensam assim. Sabe que eu fui num velório de uma amiga e eu, quando soube que a mãe dela tinha falecido, eu fui lá assim, eu vou lá dar um abraço nela, né? Eu preciso estar perto dela, assim, dar um abraço. E daí eu fui. Mas eu sempre fui ensinada assim, que a gente tem que cuidar o que a gente fala para a pessoa enquanto ela está viva, para depois que ela falecer, a gente não ter remorso. Então, eu sempre tratei bem as pessoas e sempre cuidei muito que eu saía da minha boca para mim não vir, porque a palavra lançada, ela não volta. Verdade. Então, assim, eu fui lá abraçar a minha amiga e eu não entendia o quanto estava sendo especial para ela receber aquele abraço, sabe? E depois, um tempo depois, quando ela falou assim, tu não tem ideia do que foi para mim quando eu esteve lá. Eu me senti amada, eu me senti confortada. Então, assim, a importância da gente ir levar o nosso carinho. A gente sabe que a pessoa que foi, ela tá com Deus. Mas as pessoas que ficam, elas precisam saber que tem pessoas que gostam dela, ou que gostavam da pessoa. Isso faz muito bem, né? Muito. Então, assim, tu te sentiu amada, cuidada, eu confortada. Então, isso é muito importante a gente falar. Porque às vezes tem gente que não entende, né? Tipo, não sabe o quão importante é pra família. Então, eu acho isso muito importante. Cleide, e tu tá escrevendo um livro contando esses que a gente falou aqui um pouquinho, né? Só um pouquinho a gente falou, mas tem muito testemunho. Porque a gente, de uma semana para outra, já tem muitos testemunhos, né? Deus está trabalhando na nossa vida todos os dias, né? Eu, se sentar aqui para escrever o que Deus fez de sábado até aqui, Ele fez várias coisas, né? Vários livramentos, Ele me deu muitas coisas assim. Então, assim, tu tá escrevendo um livro. E esse livro fica pronto logo, né? Na verdade, assim, eu já... o primeiro livro já tá para sair agora, finalzinho de agosto. E eu já comecei a fazer o segundo, que fala sobre a história da minha filha. O segundo também foi direcionado por Deus, dentro da igreja. Que é só sobre a história da minha filha e com alguns testemunhos de mães e filhos especiais. Só para as pessoas saberem um pouquinho o que era o problema da Su. Filha. Da Su. Então, a Su, ela nasceu, na verdade ela já nasceu atrasada, né? Depois do tempo. Demorou para falar? Demorou para falar, para andar, para fazer tudo. Mas tu demorou também para ver que tinha alguma... Não, porque assim, eu sempre fui uma mãe assim muito observadora. Tu viu logo? Sim, e aí eu levei ela no neuro, por vários médicos achavam que ela era autista. Muitos médicos achavam que ela era autista. Só que assim, eu ouvia e dizia, não, ela não pode ser autista, porque assim, como eu trabalhei na PAI, eu trabalhei também no Conselho Tutelar, eu via muitas crianças autistas, então eu falava assim, não tem condição. É diferente, né, o jeito não pode ser. Mas eu também não podia discutir com o médico, né, porque médico é médico. Aí, quando o meu esposo foi fazer o curso de psicopedagogia no Rio... Ele se formou, né, em psicopedagogia? Ele se formou, ele tinha 3 mestrados de psicopedagogia e estava terminando o doutorado nessa área para trabalhar, né, com crianças especiais, né, por causa da área dela, né, para trabalhar em colégios militares. Ele ia trabalhar só em colégios militares, porque não tinha alguém especializado. E aí quando ele estava lá, ele viu um filme e aí ele falou assim, a minha filha é igualzinha essa criança. E aí a professora dele falou assim, mas então eu vou te dar o nome de uma profissional que ela é fera, ela é cara, mas assim, ela é muito boa. E eu me lembro que na época a gente não tinha muito recurso. E aí eu pedi dinheiro pro meu irmão, que ele é médico, ele falou assim, não, eu te mando dinheiro. Eu falei assim, poxa, Alex, muito obrigada, eu vou te pagar assim, parcelado, né? Mas assim, eu me empresta. Muitas pessoas não têm o recurso para levar um filho num especialista. E ela era muito cara. Eu me lembro assim que ela era assim um absurdo, tipo assim, uns R$2.000, sabe, agora.
E aí o meu irmão me emprestou e aí eu levei ela. Eu fiquei 21 dias indo, todo dia, pro Largo do Machado, que dá assim umas 2 horas. Eu pegava o trem e o metrô. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, da onde eu ia. E eu fui e no final ela foi dar o diagnóstico para nós. Aí ela falou assim: então, mãe, nós temos que correr contra o tempo com a tua filha, porque o laudo dela é o seguinte: ela não é autista. Eu falei, ufa. Mas ela tem o transtorno de dislexia severa, que também é muito grave. Porque o transtorno de dislexia severa atingiu já o lado motor dela, a simetria dela está toda comprometida. Ela tem também o DPAC, que é o processamento auditivo dela, que está todo também bagunçado. Desregulado. O que é o processamento auditivo? Ela não processa, ela não está processando. Nós processamos em 360 graus, ela só vai ter 180. Então, o que ela tem? Ela tem o pensamento curto. Ela não pensa tudo, né? Então, você fala uma frase para ela só vai até metade e volta. Né? Então não tinha uma compreensão não clara. Tinha uma ela não tem até hoje, né? Então ela tem ainda o DPAC, né? E ainda tinha a descalculia, né? Que geralmente quem tem a dislexia tem descalculia. E como estava muito avançado, ela tinha atrasado 2 anos o lado mental. Porque ela não tinha um tratamento. Não compreendia, não ouvia. Aí o que aconteceu? Ela me mostrou pessoas que não tinham feito tratamento naquela época, né? Como é que ficavam antigamente. Aí eu fui ver, eu falei, E mostrou que já tinha um tratamento. E quem já tinha. Antigamente, quem não fazia, ficava que nem uma pessoa com retardo mental. E pessoas que não faziam... Porque não descobriu o diagnóstico, não tratava, né? Porque antigamente não existia, muito comum isso, né? E aí eu larguei tudo que eu fazia, trabalho, tudo, e só fiquei em função dela. Hoje em dia, eu levo ela em médico, ninguém diz que ela tem. Por quê? Porque eu fiquei realmente... Porque ela fez um tratamento. Fizemos tudo que tinha que fazer. Tudo. A família ficou em função dela. E o teu segundo livro vai tratar desse tema para ajudar mães com filhos especiais para saberem recursos que tem, recursos que os pais podem ajudar, entendeu? Porque ela tinha médicos, né, especialistas que falavam assim, não, tira do colégio, fica só em casa. Eu falava, não, ela vai se socializar. Outra coisa, Cleide, muito importante que é importante a gente falar. Sempre ela esteve debaixo da oração. Né? Sempre. Deus foi direcionando médicos, eu penso que Deus foi colocando pessoas, fisioterapeutas, psicólogos, neurologistas, pessoas capacitadas, porque eu vejo que Deus, ele deu o conhecimento aos profissionais e ele vai encaminhando tudo. Ele pode curar assim? Pode, mas se ele não quiser curar assim, ele vai usar outro jeito de curar, né? Tem os recursos, então assim... Eu vejo a mão de Deus sempre sobre a tua casa, né? Mas Deus sempre falava que ia de ela. Porque hoje, né, ela é completamente normal, assim, né? Não, Deus fez ela passar para medicina, enfermagem e direito. Só que Deus tinha falado para ela que ela ia ser... Ela quer ser justa, ela quer ser uma Débora. Justamente, ela ia ser uma Débora. Deus tinha falado que ela ia ser uma Débora. Amém. E ela Deus tem um propósito, né? Muito grande, assim. Então, assim, eu acho interessante a gente divulgar, até quando o teu livro estiver pronto, a gente vai estar colocando, assim, depois edita, né? E coloca assim, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer isso, porque muitas mães não sabem lidar com isso e existe ainda um preconceito, tem mães que têm uma dificuldade de assumir o filho com hoje em dia não sei como se fala uma deficiência ou se fala especial, mas assim, o tratamento tá aí, né? Os médicos estão aí, nós precisamos admitir que existe um problema e tratar, porque as crianças vão ficando atrasadas se não fizer um tratamento, né? Tudo debaixo da direção de Deus, né? A gente ora, sabe, pastora, que eu costumo dizer para todos, sabe, que tem filhos especiais. Deus só dá um filho especial para pais especiais. É verdade. Então, quando eu descobri o problema da Su, né, que eu digo que não é problema,
não é nós que ajudamos ela, foi ela que nos ajudou. Porque nós nos tornamos mais mansos, mais amorosos, sabe? Ela é que nos ajudou. Eu penso que Deus escolhe, né? Sabe? Então, assim, especial pra... Isso vai trabalhando o coração das pessoas à volta também, sabe? Não é só na família de vocês, é nas pessoas que estão na volta, né? Todo mundo. São impactadas. Sabe que a minha irmã fez um curso... Quando ela fez o mestrado dela na área de educação física, ela fez mestrado na área com crianças especiais. Então, ela ouvia muitas coisas na aula de mestrado sobre pessoas que, às vezes, lá no interior, a criança tinha um problema de audição, era surda. Então, ela era surda, consequentemente, ela não falava. E alguns pais tinham vergonha de mostrar para aquele meio ali em que viviam e deixavam a criança só presa dentro de casa. E a gente pensa assim, não, isso tu está contando lá de 1800, de 1900, alguma coisa. Não, agora, anos 2000. Então, assim, é algo que ainda precisa ser bem descortinado, trazido à tona, né? Precisa. Eu acho, assim, muito importante isso e espero que teu livro fique pronto logo aí para ajudar muitas mães, né? Ai, sim. Cleide, e tem mais ainda, tem tanta coisa pra gente falar, né? Mas, assim, o teu envolvimento com a obra de Deus, assim, tu é uma mulher de oração, de intercessão, que está sempre envolvida, né, em interceder pelas vidas, em orar. E trabalhar com mulheres também, né? É algo, assim, que é um projeto que Deus colocou no teu coração, de trabalhar com mulheres. E é o Mulheres Únicas, Mulheres Únicas, o nome do projeto, onde tem, assim, também um ensino voltado para a mulher, para ela ser uma mulher sábia. Tu quer falar um pouquinho do que a Mulheres Únicas foi um projeto que eu comecei a fazer, a ministrar esse curso, né, no Rio, né? Eu fiz o primeiro curso, foi quando eu estava também acabada, destruída. Deus escolhe momentos assim, né? A palavra dele diz, na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Justamente. Então, estava lá fraca e ele veio. Justamente. E aí eu me lembro que o meu primeiro curso eu fiz e eu ficava assim, meu Deus, que coisa linda, né? Cada lição é um aprendizado pra gente, a gente volta, a gente vai lá pra dentro de nós, né? Assim, eu ficava, e a professora que ministrou, né? Ela falava assim, Cleide, você é capaz de ministrar esse curso? Eu falava, não, eu não sou capaz de fazer isso, não. E aí ela falou assim, não, eu quero que você faça mais um para ministrar. Eu, não sou capaz de ministrar esse curso para ninguém. Não sou capaz de lidar com mulheres. Muitas mulheres que podem estar nos assistindo, elas pensam assim. Justamente. Elas pensam assim, eu não sou capaz, eu não vou fazer. Mas é Deus que capacita, nada é por nós, né? Justamente. Aí ela insistiu, eu falei assim, tá, eu vou fazer então, para ministrar, né? Que você tem que fazer daí para ministrar. E aí eu fui fazer o curso para liderança. E quando eu fui fazer o curso para liderança, eu comecei a ver que eu tinha algo realmente que Deus tinha colocado em mim para um amor assim um amor, famílias e vidas, que era que eu não que não sabia, era teu, que não era meu, e e uma sabedoria que às vezes eu falava coisas que saía de mim que eu falava assim, quem falou isso? Deus te usando, né? Deus me usando. E aí eu comecei a ministrar cursos, né? E o bom deste curso, assim, sabe, que eu acho excepcional, que você muda de uma maneira que você começa a mudar dentro da tua casa, que aí o seu marido muda, teus filhos mudam, tudo muda. Eu sempre digo assim, que a mudança, ela começa primeiro por quem já está recebendo a palavra. Justamente. Às vezes a gente quer mudar todo mundo à nossa volta. Deus vai fazer uma obra lá na nossa casa a partir de nós. Justamente, E assim, eu me lembro que nós morávamos no Rio ainda, né? E aí nós íamos em reuniões da família, né? E aí a minha sogra, os parentes falavam assim, nossa, como a Cleide está diferente. Não é mais aquela que... Deus foi te transformando. Eu fui transformada, sabe? E assim, todo mundo via, era nítido. Tanto que assim, a família foi se convertendo, né? A família toda foi se convertendo. E foi com a mudança, primeiro com a minha mudança, depois com a mudança do meu esposo. Então foi todo mundo, né? Pessoas que a gente nem imagina. Deus tem, né? Então assim, esse curso Mulheres Únicas, eu digo assim, que é
É muito bom. E não tem só ele, né? Tem Mulheres Únicas, aí tem o Homem ao Máximo, né? Ele é muito bom. Eu falo assim que toda mulher deveria fazer esse curso. E esse curso, para quem está nos assistindo, ele vai estar disponível na nossa igreja. Nós vamos estar divulgando, não é? A partir da mídia da igreja, IJN Santa Maria Oficial. A gente vai estar divulgando para quem se interessar, né? As mulheres que se interessarem, né? No primeiro momento são para mulheres. E eu acho importante a gente falar também que nós temos lá na igreja a Rede Pérolas. Nós temos a porque elas Rede vão trabalhar meio mulheres, junto, né? Tudo é junto. É a Rede Pérolas junto. que vai estar oferecendo esse curso. Então é para edificar. É. Cleide, assim, foi um tempo maravilhoso que nós passamos conversando. Foi uma honra estar aqui. Né? Assim, o que a gente tem de objetivo com esse podcast? É mostrar para as pessoas que somos pessoas normais com problemas, que enfrentamos lutas, mas que temos um Deus poderoso que pega na nossa mão, que segura, e a gente tem mão com ele, a gente enfrenta qualquer dificuldade. Né? Tu quer deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Uma palavra que tu quiser falar para o pessoal, fica à vontade. Eu gostaria de deixar algo que assim que eu recebi há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás mesmo, assim, e que eu recusei essa palavra, mas que eu gostaria, pode ser que alguém, né, tenha recebido. Um dia eu entrei chorando numa igreja e uma pessoa muito simples chegou para mim e disse assim: tu foi escolhida no ventre da sua mãe, está escrito em Jeremias. E eu disse não. E esse pastor chegou para mim e disse assim: tu vai ser muito usada em cima do altar. E eu falei: jamais. Olha só. E aí eu apanhei muito na vida, apanhei muito, sabe, até eu entender o sobrenatural de Deus, o amor de Deus, tudo que Ele pode fazer por nós, né? Então, o que eu gostaria de dizer para as pessoas tenham mais intimidade com o Senhor, busquem mais a Deus, e quando Ele pedir para que você se aproxime dele, se chegue mais a Deus. Aceite, né? Aceite o chamado, porque é mais fácil você vir, né? Aceitar. Mas um chamado pelo amor. Eu não quero, eu não posso fazer isso. Faça. Porque senão você vai ser chicoteado. Porque assim, ó, às vezes eu falo com os meus filhos mesmo, sabe? Eu posso até dizer, sabe, falar assim: não, mas você quer receber um chicote? Você não vai receber meu. Eu posso estar contigo, né? Posso estar com você andando, posso estar te acariciando, mas você sabe que se você tiver um chamado forte, longe de Deus não tem, né? O mundo, ele... se Deus te chamou, você vai passar por pelejas. Então, se você tiver um chamado, volte para Deus. Amém. Volte para Deus, esteja com Deus. A casa do Senhor é um lugar onde tem tratamento, é um lugar onde é para todos nós sermos tratados, todos nós somos iguais, desde o porteiro até a pessoa que cuida do banheiro, desde a pessoa que fica lá fora, todos nós, não tem diferença as pessoas que estão lá dentro. Todos nós somos iguais. Só que é um tratamento com amor, né? Com amor, justamente. Tá, então, às vezes as pessoas acham: eu não vou ficar lá por causa disso, por causa daquilo. Não, todos nós somos iguais lá dentro. Então, o chamado, é Deus que identifica o chamado de cada um. Todos nós temos um. Você Deus nos coloca no lugar que Ele quer. Então, aceite o seu chamado e aprenda também a aceitar que você é de um jeito, eu sou de outro, né? Cada um. Cada um é de um jeitinho e é destinado para aquilo, né? Não ter inveja do chamado do ministério do outro, né? Porque tem muitas pessoas que têm, não, eu quero aquele ministério, não. Eu tenho um ministério, fulano tem outro. Deus vai usar cada um na sua individualidade, exatamente. na sua particularidade, no seu jeito de
falar. Para que as coisas fluam, né? Mas ele usa todo mundo. Exatamente. Ele usa E que todo Deus mundo. possa abençoar cada um, Amém. porque as coisas vão fluir. Amém. Então, queridos, esse foi o nosso podcast de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, que através desses testemunhos, desta palavra poderosa, tu possa ver que talvez tu esteja enfrentando uma dificuldade, mas saiba, Deus é contigo, Deus está cuidando de todas as coisas e Ele envia os seus anjos para nos guardar o tempo todo. Em nome de Jesus, fica na paz.